Pastor Moisés, por este momento de instalação deste mês de missões, e que na realidade acaba sendo um pontapé para que a igreja vá avante nesse propósito. Aliás, no próximo ano, o tema será este: Vivendo a Missio Dei. Esse será o tema do próximo ano, Vivendo a Missio Dei. E nesse mês de setembro, nós estaremos assumindo a responsabilidade de levar avante esse propósito. Os irmãos devem se lembrar, assumindo responsabilidades é o tema deste ano de 2024. Então, na realidade, nós estamos aí numa transição, não é? Entre esse assumir responsabilidade e assumindo nossa responsabilidade, vivendo missões, não é? Vivendo a Missio Dei. Missio Dei significa, é uma expressão latina que significa missão de Deus. E a Missio Dei é estabelecer o reino. Talvez vá bem estabelecendo o reino. Jesus já fez isto, mas Jesus continua fazendo isto através da sua igreja. E como Convenção Batista Brasileira, em que neste mês de setembro nós celebramos esse mês de missões nacionais, nós estaremos aproveitando para chamar a atenção para a nossa missão. Não nos esqueçamos, não vivemos para nós mesmos. Todos nós temos uma missão. As empresas hoje colocam ali no hall de entrada, não é? A sua missão, os seus valores, não é? A sua visão. A igreja também tem uma missão, também tem uma visão, também tem os seus valores. O que não pode é que cada um de nós não tenhamos a mesma missão e a mesma visão que a igreja, porque afinal de contas nós somos igreja. Percebe como não faz sentido quando nós falamos assim: a missão da igreja é, a visão da igreja é, os valores da igreja são, sem entender que essa missão, essa visão e esses valores têm que ser a partir de nós mesmos, Então, que nós possamos entender isso, porque muitas vezes, principalmente na pós-modernidade, nós entendemos como cada um de nós tendo a nossa própria missão. Fazer a nossa vida, cuidar da nossa família, cuidar da nossa vida profissional, nos prepararmos para a nossa aposentadoria, desculpe a expressão assim, aparentemente jocosa, não é? Mas, na realidade, a nossa missão tem que ser, ou deve ser, em sintonia com a Missio Dei, a missão de Deus. E é assim que nós estaremos nos preparando para o ano que vem pegar firme, mas nós já estamos aí engatando uma primeira, não é, pastor Moisés, pastor Fernando, engatando uma primeira aí, até o final do ano nós já estaremos em segunda, no começo do ano, terceira, quarta, quinta, e vamos em frente aí para essa missão. Nós não podemos nos esquecer que Deus não tem uma missão para a igreja. Eu parei, que é justamente para nós, quem sabe, ficarmos aí com algum grau de perplexidade. Deus não tem uma missão para a igreja. Deus tem uma igreja para uma missão. É diferente. Porque no primeiro caso, Deus não tem uma missão, ou Deus tem uma missão para a igreja, dá a impressão que é uma das. Não, Deus tem uma missão, e a missão de Deus é instaurar, é instalar, é estabelecer o seu reino na vida do ser humano. Ele já fez isso na minha vida, e Ele já fez isso na sua vida. A missão não foi feita para a igreja,
mas a igreja foi feita para a missão. Ou seja, dá para perceber que a prioridade de Deus é a missão. Ele mostrou isso em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele apontou para Cristo Jesus. Não vamos entrar nos detalhes agora. Ele apontou para isso quando chamou Abraão ali em Gênesis no capítulo 12, que marca a revelação especial de Deus, o início da revelação especial de Deus, porque os primeiros 11 versículos, nós podemos ver aí a revelação geral de Deus, e a revelação especial de Deus começa com Gênesis 12, onde Deus chama Abraão e diz que nele serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, Deus estabelecendo missões. Então Deus tinha missões na sua mente desde quando o homem pecou. E já em capítulo 3, ali do versículo 15 de Gênesis, ele já preparou um remédio para esse pecado do homem, para essa doença do homem chamada pecado. E em Abraão, ele já começou a fazer isso assim de maneira bem específica, quando ele começa a se revelar através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó, através dos 12 filhos, indo para o Egito, constituindo ali uma nação inteira, libertando essa nação de maneira tão maravilhosa como sabemos que foi liberto, o estabelecimento dessa nação na terra de Canaã, depois de ter ficado 40 dias ali no deserto. Enfim, é Deus estabelecendo um povo para que entre esse povo surgisse o Messias, aquele esperado, aquele que estabeleceria o reino, não da forma como os judeus ou os hebreus entendiam que o reino seria estabelecido, como sendo com o objetivo da nação de Israel, mas todas as famílias da terra seriam beneficiadas por esse reino, e ele já mostra uma semente disso ali no chamado de Abraão. A missão não foi feita para a igreja foi feita para uma missão, ou seja, não faz sentido nós existirmos sem termos isso na nossa mente. Até hoje, nós fizemos uma infraestrutura, precisamos de vários anos para fazer essa infraestrutura, quebrada por uma série de situações aí no passado. Mas agora é hora de nós arregaçarmos as mangas, aliás, é de nós prepararmos as nossas mãos para ir adiante. Nós olhamos aqui prédios e mais prédios ao nosso redor, esperando essa mensagem, a mensagem do Jesus que transforma. Jesus é o Jesus que transforma. Isso é missão minha, é missão tua, é missão nossa. E nós já estamos fazendo isso, estamos nos preparando para fazer isso até através dos PGs, dos pequenos grupos, que o objetivo não é nós nos encontrarmos para uma socialização só, mas é para isto, mas também para chamar pessoas e dizer a essas pessoas em que nós cremos. Nós cremos que Jesus transforma. Ele transformou minha vida. Ele transformou minha vida. E eu creio que Ele transformou a sua também. A minha vida tomou um viés diferente depois de eu conhecê-lo. E eu tenho a certeza que Jesus, ao transformar a sua vida, deu um viés diferente para a sua. Nós não podemos nos esquecer disso. A nossa missão não é criar filhos. Precípua. Tá bom? A nossa missão não é estabelecer uma família saudável, de maneira prioritária, não. A nossa missão é levar a transformação que só Jesus pode proporcionar à vida daqueles que estão aí na rua, sem Deus, sem salvação, sem objetivo nenhum, esperando a morte, esperando o final de vida.
É papel meu, é papel teu, é papel nosso como igreja fazer isso. Eu gostaria de, em alguns breves momentos, apenas mostrar, associar a questão da missão de Deus com o estabelecimento do reino. E eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. É um texto que nós conhecemos de maneira completa, mas nós vamos ver parte dele só. Porque esse texto do capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, Jesus nos ensina a oração não para ser papagaiada, não para ser falada como um mantra. Não, dentro dessa oração tem um significado muito forte. Mas eu quero focar as minhas atenções, as nossas atenções, pedir que você foque a sua atenção nos versículos 9 e 10, que mostra essa questão do estabelecimento do reino, porque essa foi a prioridade de Jesus até na sua oração. Quando ele diz ali, portanto orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só esses 2 versículos, o restante nós conhecemos. O interessante é que nós focamos mais na segunda parte: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, até porque nós somos assim mesmo, nós somos meio que interiorizados, parece que nós pensamos em nós mesmos só, nós somos meio que para dentro de nós, para nós, por nós. Mas a prioridade de Jesus é o versículo 9 e o versículo 10. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa é a prioridade de Cristo, Ele nos ensina isto. Orem assim, não como um mantra, mas como um significado, como isso fazendo parte da nossa filosofia de vida. Isso fazendo parte da filosofia da igreja, da missão da igreja, da visão da igreja em relação a ter essa missão estendida a todo esse povo que não conhece Jesus. Como o pastor Moisés disse, nós somos os missionários de Deus. Deus não nos criou para um objetivo humano, não, Deus nos criou para glorificá-lo e exaltá-lo. Não fiquemos envolvidos com a filosofia do mundo pós-moderno. Você vive para você, você tem que se cuidar, você esquece. A filosofia da igreja é outro. Porque nós estamos em missão. A nossa igreja, as nossas famílias, a nossa vida está aqui para fazer missão, para estar se incorporando à missão de Deus, estabelecendo o reino. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós dizemos que só Jesus transforma, nós estamos dizendo isso. Povo, você precisa ser uma nova criação, você não pode ser uma criação à semelhança de Adão, você precisa ser uma semelhança à base de Cristo, porque a criação de Deus, por conta do pecado, ela desvirtuou os seus propósitos. Por isso Jesus veio para que nós, em Cristo Jesus, pudéssemos estar sendo criados à semelhança de Cristo, não a semelhança de Adão. Percebe isso? Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Por isso é que o apóstolo Paulo, que esse é o outro texto, até por conta dessas ênfases, ali no capítulo 5, versículo 17, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. A minha versão aqui na Nova Almeida Atualizada, diz nova criatura. Mas, quando nós dizemos, é assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, é uma nova criação, não é uma criação à semelhança de Adão, mas nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, percebe?
O que motiva a nossa vida tem a ver com os propósitos de Deus para essa nova criação, não os propósitos de Deus para a criatura criada em Adão. Ainda temos essa raízes desse novo Adão. Temos. Mas a cada dia essa raiz ela precisa ser cortada, ela precisa ser podada, não é? Ela precisa ser tirada dali e implantada a raiz que tem a ver com a nova criação, que é Cristo Jesus. Gente, isso é magnífico, isso tem a ver com a nossa consciência de cristãos, de crentes em Cristo, de salvos por Ele, de herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aquele que tem o nosso nome, certos de que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque quem o escreveu foi o próprio Cristo, e Ele escreveu com o seu próprio sangue. Por isso que o apóstolo Paulo, fortalecendo isso em Gálatas, no capítulo 4, abra aí em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4 e no versículo 5, ele vem dizendo assim: mas quando chegou, abriram aí? Deixa eu esperar um pouquinho para você abrir. Capítulo 4 dessa carta de Paulo aos Gálatas, que muito provavelmente é a primeira das cartas de Paulo, segundo alguns. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse mundo todo, que não conhece Jesus, está debaixo da lei, ou seja, pensam assim inclusive: se eu fizer bem, se eu fizer as coisas boas, eu vou para o céu. Se eu não fizer as coisas boas, eu não vou para o céu. Vivem assim. As pessoas estão lastreadas na sua própria capacidade de acerto. E se esquecem que a ira de nós, sobre nós, a ira de Deus sobre nós permanece, se nós não crermos em Cristo Jesus. Então é só Jesus que transforma. Só Jesus que transforma. E o estabelecimento do reino é prioridade. Por quê? Porque nós, primeiro, precisamos nos enquadrar como integrantes desse reino, em que, neste reino, nós somos embaixadores. Então, olha só. Nós somos embaixadores, entre aspas, desse país, desse reino, no reino dos homens. Nós estamos aqui para cuidar dos interesses do reino. Então, quando a Missio Dei, quando a missão de Deus é estabelecer o seu reino, e quando nós como igreja fomos feitos para essa missão, nós precisamos cuidar disso, porque senão nós estamos perdendo tempo, como igreja. Senão nós não estamos cumprindo os propósitos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Gente, isso é grave. Por isso que às vezes a gente reclama que as coisas não estão boas na nossa cabeça, não estão boas no nosso coração, não estão boas na nossa vida. Também a gente inverte tudo. E quando as coisas não estão boas, nós só murmuramos muitas vezes. Quando as coisas não estão boas, nós não entendemos que isso é uma condição normal do homem perdido. A compreensão de quem nós somos e o que nos acontece. Gente, Missio Dei, missão de Deus, estabelecer o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus. Eu não teria tempo agora para nós falarmos sobre o reino de Deus, que é muito importante, mas eu quero
pensar só alguns elementos aí, rapidamente, para nós desenvolvermos depois, tá bom? Não no próximo domingo, porque estará conosco no próximo domingo, como na realidade, o dia de missões, é o segundo domingo do mês de setembro, que é o dia de missões, estabelecido como missões nacionais. Nós já começamos agora, porque para nós, além de ser um mês de missões, é um mês em que nós damos um pontapé para esse novo propósito nosso, de engatarmos uma primeira, engatarmos uma segunda, até o final do ano, para que depois a gente vá adiante. Mas o reino de Deus, uma das ênfases, assim, o reino de Deus é não só do Novo Testamento, é do Antigo Testamento também. Só como alguns exemplos aí. Em Êxodo, no capítulo 15, que é o Antigo Testamento, ele diz: o Senhor reinará eternamente. Ora, quem é que reina em algo que não é um reino? Então, lá no Antigo Testamento, que não tem uma expressão reino de Deus, essa expressão reino de Deus não existe, mas a ideia de reino existe. Tanto é que os judeus esperam ainda o Messias para estabelecer o reino. Mas Jesus já veio, ele já estabeleceu o reino, e a sua igreja é uma igreja formatada para estar com ele nessa missão. O reino de Deus é o domínio de Deus, ou o governo de Deus. Olha, o reino de Deus é o governo, é o domínio de Deus, é o reino, é o governo de Deus. Por isso que nesse texto de Mateus, no capítulo 6, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, significa que se Jesus está dentro de nós, o reino já está implantado em nós, e a nossa vida deve ser expressão da vontade de Deus. Uau! Declinamos o Pai Nosso, às vezes de maneira tão mecânica, não é mesmo? Mas olha que significado: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Deus estabelecendo a sua vontade na minha vida, como Ele a faz no céu. Isso é, que propósito Ele tem para cada um de nós. E aí a gente olha e fala assim: Senhor, me perdoa, porque eu não tenho sido expressão dessa tua vontade na minha vida. Eu não tenho sido a expressão da tua vontade. Então é uma responsabilidade muito, muito grande. Então o reino de Deus significa o governo de Deus, o domínio de Deus, e isso é básico. E o reino de Deus é presente. O reino de Deus não é visto. Depois nós vamos ver isso nos versículos, tá bom? Quando Jesus disse: o reino de Deus não é visto com os olhos humanos. Eu ando na rua, ninguém vê o reino de Deus em mim. Quando você anda na rua, alguém vê o reino de Deus em você? Andando só, não estou falando nas posturas, eu estou dizendo no teu estereótipo físico. Não vê o reino de Deus, mas o reino de Deus já está implantado ali. Então o reino de Deus não pode ser visto, mas ele é uma realidade presente, sim, porque é a realidade na minha vida. É realidade na sua vida, e deve ser realidade na nossa vida. O reino de Deus é uma realidade futura, também é uma realidade futura. É isso que nós vamos ver depois, não hoje. Porque quando nós olhamos o reino de maneira plena, não só no espírito, mas no corpo, onde nós estaremos com Jesus, com o nosso corpo restaurado, com as nossas emoções restauradas, aí o reino será estabelecido, inclusive para toda a humanidade. Não sei de que forma, qual é a maneira disso, tá bom? Isso é coisa lá do futuro. Só Jesus esteve no nosso futuro. Mas o reino
também é um presente e é futuro. É uma expressão teológica que os teólogos usam, é o já, mas ainda não. É o já, é uma realidade presente, mas ainda não. Ainda não em que sentido? No sentido pleno, no sentido absoluto, no sentido de reino de Deus instalado e visto por todos. Porque hoje alguém pode chegar, mas o reino de Deus onde está? Tem tanta criancinha sendo morta, tem pais matando filhos, filhos matando pais, pessoas degolando umas às outras. Cadê o reino de Deus? Mas ela é uma realidade presente, não plena, não total, ela é realidade nossa. Então, nós vamos detalhar tudo isto. Missão de Deus, e a gente precisa estar dentro disso, nós precisamos estar. É ou não é? Se você é crente em Cristo, tem que ser. Não é que pode ser, talvez, não, tem que ser. Missio Dei. Quando nós estamos falando em instalação de missões nacionais, e nos enquadrando nesse contexto, devemos saber o quanto nós estamos comprometidos. Gente, escutem, nós estamos comprometidos até a tampa. Já ouviram essa expressão? Nesse reino. Missão de Deus, missão da igreja. Eu acho que nós precisaríamos orar mais, precisaríamos jejuar mais, para poder entender melhor a Missio Dei. Porque se não entendermos a Missio Dei, não vamos entender a nossa própria. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos refletir sobre a tua missão. Não como sendo tua, como se nós estivéssemos sendo um adendo disso, mas nós participando disso. Nós fomos criados como igreja para esta missão. Por isso nós te pedimos, Paizinho, capacita-nos. Capacita-nos nesse início de caminhada em que estaremos aí engatando a primeira e a segunda, mas nos prepare para que no início de 2025 já estarmos logo no início em quinta, em sexta, quem sabe, nessa caminhada e com a velocidade que precisamos implementar nesta missão. Ajuda-nos, ó Deus, a sair de nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber a razão de ser da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.